ao Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 13 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu sou o Luiz Carlos e conto com a participação hoje do Paulino Neto e tenho as colaborações na parte técnica de Márcio Levi e Eloneide. Você que está nos ouvindo na sua plataforma preferida, peço que se inscreva e assim será avisado quando o podcast estiver no ar. O nosso projeto Time Rei pode ser acompanhado no site www.timerei.com.br, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Hoje, pessoal, estamos começando um podcast numa data diferente. Tradicionalmente a gente estava fazendo somente na sexta-feira. E agora, com o reinício do campeonato virtual do Time Rei, nós iremos também fazer na segunda-feira e teremos também o de sexta. Esse programa de segunda-feira, ele está voltado ao jogo que ocorreram no domingo à tarde. Então, hoje, nós estaremos falando do retorno do nosso campeonato virtual na rodada 11. E nós vamos procurar dividir, como nós temos dois campeonatos virtuais, né? Que é na categoria aspirante e na categoria titular, nós vamos aqui no podcast fazer essa separação. Então agora nós vamos falar unicamente do campeonato virtual aspirante. Campeonato virtual aspirante. Ontem, pela rodada 11 do Campeonato Virtual Aspirante, nós tivemos os seguintes jogos. Raposa Baturité 4, Mundego Baturité 1. Cruz de Barreira 1, Vila Nova de Redenção 1. Carqueja do Capistrano 3, Penharol de Redenção 0. Arisco da Aracoiaba 1, Novo Corinthians de Aracoiaba 0. Encosta de Aracoiaba 1, Chapada da Aracoiaba 2. Putiú Capistrano 1, Jordão Baturité 4. União do Capistrano 1, Barcelona do Capistrano 0. Novo Santo de Ocara 0, Bola de Cima de Ocara 0. São José de Redenção 0, Ajax de Acarape 3. Guarani do Quixadá 3, Estrela Azul Quixadá 0. Barra Nova de Redenção 2, Novo Horizonte de Redenção 3. Agrovila da Aracoiaba 5, Conjunto da Aracoiaba 0. Jaguarão Aracoiaba 1, Pedra Aguda da Aracoiaba 1. Uruá de Barreira 2, Novo Mearim 0. São Rizal de Ocara 4, Lagoa do Velho de Ocara 0. Pesqueiro do Capistrano 2, Atlético Capistranense 0. Juventude Redenção 4, Novo Gama Croatá 3. Pereirão de Ocara 1, Mocoré de Ocara 3. Novo Real do Capistrano 0, Garoto da Vila do Capistrano 2. Lagoa Dantas de Redenção 4, São João de Aracoiaba 3. Palmeiras Chorozinho 1, Arroz de Barreira 3. Primavera de Caucaia 3, Atlético Anassé de Caucaia 2. Bairro Central Aracoiaba 3,
Boa Fé de Redenção, 1. Guarani do Capistrano, 3. Boca Júnior do Capistrano, 2. Pindoba de Aratuba, 2. Nacional de Aratuba, 1. Com a realização desses jogos do aspirante, a classificação ficou do seguinte modo. Primeiro lugar, Barcelona do Capistrano, 58 pontos. Segundo, Boca Juniors do Capistrano, 56 pontos. Terceiro, Vila Nova de Redenção, 55 pontos. Quarto, Novo Horizonte de Redenção, 52 pontos. Quinto, União do Capistrano, 49 pontos. Sexto, Atlético Capistanense, 43 pontos. Sétimo, Peñarol de Redenção, 42 pontos. Oitavo, Arisco da Aracoiaba, 39 pontos. Em nono, Garoto da Vila do Capistrano, 39 pontos. Em décimo, Jordão de Baturité, 38 pontos. Esses são os times que estão no top 10 do aspirante. No top 20, continuando a lista, nós temos em 11º Lagoa do Velho de Ocara, 12º Mocoré de Ocara, 13º Atlético Anassé de Calcaia, 14º Lagoa Dantas de Redenção, 15º Uruá de Barreira, 16º Chapada da Aracoiaba, 17º Agrovila de Aracoiaba, 18º Jaguarão Aracoiaba, 19º Rio Verde do Capistrano, em 20º Guarani do Quixadá. Continuando a lista, em seguida nós temos São José de Redenção, Arroz de Barreira, Lagoa Comprida de Ocara, Raposa de Baturité, Mundego de Baturité, Garoto da Vila de Aracoiaba, Alta Estrela Baturité, Putiú do Capistrano, Tristões de Aracoiaba, Novo Corinthians de Aracoiaba, Carqueja do Capistrano, 37 de Ocara, Bairro Central de Aracoiaba. Esses três últimos citados, eles estão na parte baixa da tabela devido não estar cumprindo o que exige o regulamento, que é pelo menos 25% dos seus jogos fora. No momento em que esses times conseguirem cumprir o regulamento, eles voltarão à classificação em seus devidos locais. Nos locais onde nós temos mais de 8 times disputando por município, a gente tem a Liga Municipal. Então, no aspirante, nós temos 2 ligas. Uma é na Aracoiaba e a outra é em Capistrano. Me referindo aqui à Liga da Aracoiaba, a classificação é a seguinte. Em primeiro lugar está o Arisco. Em segundo está a Chapada. Em terceiro, Agrovila. E em quarto, Jaguarão. Em quinto, Garoto da Vila de Aracoiaba. Em sexto, Tristões. Em sétimo, Novo Corinthians. E em oitavo, Bairro Central. Então a disputa nesse momento está entre o Arisco, a Chapada e a Agrovila, seguido bem perto do Jaguarão. Já na Liga de Capistrano, nós temos a seguinte classificação. Em primeiro temos Barcelona, em segundo Boca Júnior, em terceiro União, em quarto o Atlético, em quinto Garoto da Vila, em sexto Rio Verde, em sétimo Putiú e em oitavo Carqueja. A disputa nesse momento está bem apertada entre o Barcelona, o Boca Júnior e se aproximando o União. Na lista de artilheiros, nós temos os seguintes. Com 15 gols, Lelé, do Arisco da Aracoiaba. Com 14 gols, Rafael, do Lagoa Danta de Redenção.
Com 10 gols nós temos os seguintes artilheiros: Gilmar, Lagoa do Velho, Ocara; Lucas, do Arisca, Aracoiaba; Lucas, do Jaguarão, Aracoiaba; e o Meira, do Vila Nova de Redenção. Com 9 gols, o Adiel, do Atlético Capistranense. Na artilharia dos artilheiros do aspirante, nós temos os seguintes artilheiros: 15 gols, o Lelé, do Arisca, Aracoiaba; 14 gols, Rafael, do Lagoa Dantas, Redenção; com 10 gols, Gilmar, Lagoa do Velho, Ocara; 10 gols, temos o Lucas, do Arisco, de Aracoiaba; outro Lucas, esse do Jaguarão, da Aracoiaba; e o Meira, do Vila Nova de Redenção. E com 9 gols nós temos o Adiel, do Atlético Capistranense. Na disputa para a escolha do melhor goleiro, que será do time com a melhor defesa. Então hoje nós temos como as melhores defesas, nessa sequência: Barcelona do Capistrano, Boca Juniors do Capistrano, Atlético Capistranense, Vila Nova de Redenção, Garoto da Vila do Capistrano, Raposa de Baturité, o 37 de Ocara e o União do Capistrano. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Então, pessoal, fazendo um comparativo da rodada 10 com a rodada 11, nós tivemos alguns times que conseguiram melhores colocações. Então, nós tivemos o Arisco, da Aracoiaba, que era 10º, passou para a 8ª posição. Os Garotos da Vila do Capistrano, que era o 11º, passou para o 9º. E o Jordão de Baturité, que era o 12º, passou para o 10º. Também melhoraram suas posições o Mocoré de Ocara, Uruá de Barreira, Chapada de Aracoiaba, Agrovila de Aracoiaba, Guarani do Quixadá, Arroz de Barreira e o time Raposa de Baturité. Então, pessoal, essa é toda a estatística do campeonato virtual aspirante, baseado nos jogos de domingo 13, que foram os jogos da rodada 11. Próximo domingo, nós teremos a rodada 12. Campeonato Virtual Titular. Agora, pessoal, nós vamos nos reportar ao Campeonato Virtual Titular. No domingo 13, nós tivemos os seguintes jogos: Raposa de Baturité 3, Mundego 2, Cruz de Barreira 2, Vila Nova de Redenção 0, Carqueja do Capistrano 1, Penharol 1, Penharol de Redenção, Arisco da Aracoiaba 5, Novo Corinthians de Aracoiaba 2, Encosta Aracoiaba 2, Chapada Aracoiaba 3, Putiur Capistrano 2, Jordão Baturité 3, União do Capistrano 4, Barcelona do Capistrano 0, Novo Corinthians de Ocara 0, Bolas de Cima de Ocara 1, São José Redenção 2, Ajax Acarape 0, Guarani de Quixadá 1, Estrela Azul Quixadá 0, Barra Nova Redenção 0, Novo Horizonte de Redenção 5, Agrovila Aracoiaba 3, Conjunto Aracoiaba 1, Jaguarão Aracoiaba 0, Pedra Aguda Aracoiaba 0, Uruá Barreira 3, Novo Mearim 1, São Rizal de Ocara 1, Lagoa do Velho de Ocara 2,
Pesqueiro Capistrano 1, Atlético Capistranense 1, Juventude Redenção 2, Novo Gama Croatá de Redenção 0. Boa noite, seu Luiz. Vou falar aqui com o Ramon, jogador do Novo Gama Croatá. Ramon, infelizmente não deu certo hoje, né? Perdemos de 2-0. Mas eu quero que você avalie o jogo, como foi. Pai, Linardo, o jogo foi bom. Nós jogamos bem, né? Só não tinha ataque a gente, graças a Deus. Mas isso aí a gente vai melhorando. Devagarzinho vai dando certo. Próximo jogo a gente tem aí. Pra ganhar e baixar a cabeça não, vamos pra cima. A gente tem mais quatro jogos. E vamos ver se nós se recupera, Ramon. Eu espero que o jogo em casa, que domingo que vem, a gente se recupere. Em nome de Deus dá certo domingo. Domingo a gente vai com tudo pra cima deles, viu? Tamo junto lá. Obrigado, seu Luiz. Valeu. Pereirão de Ocara 1, Mocoré Ocara 1. Boa tarde, galera do Maciço. Aqui quem tá falando é o Rafael, jogador do Mocoré. E hoje a gente voltou, né, às ativas. Voltou no campeonato do Maciço, né. Domingo passado a gente fez um jogo amistoso. E hoje jogamos mesmo pra valer. Mas assim, hoje a gente empatou de 1-1, não conseguimos sair com a vitória. Mas devido às circunstâncias do jogo, foi um resultado assim bom, né. Porque a gente saiu perdendo. Mas conseguimos sair com empate. E a gente também não conseguimos render como a gente estava, né? Devido também à parada, e acredito eu que a gente ainda vai levar um tempinho ainda, 2 a 3 jogos para poder entrar no ritmo, né? Novamente, estou muito feliz, né? Porque a gente voltou já a jogar, é sinal que as coisas estão melhorando. E se Deus quiser ir daqui para frente, só tem a melhorar, né? E é isso aí, galera. Um abraço aí, valeu. Novo Real Capistrano 3, Garoto da Vila Capistrano 0. Lagoa Danta Redenção 0, São João Aracoiaba 2. Palmeiras Chorozinho 3, Arroz Barreira 4. Primavera de Caucaia 3, Atlético Anassé de Caucaia 4. Bairro Central Aracoiaba 3, Boa Fé de Redenção 0. Guarani do Capistrano 1, Boca Juniors do Capistrano 0. Pindoba de Aratuba 0, Nacional de Aratuba 0. Baseado no resultado desses jogos, nós vamos ter aqui um comentário do Paulino Neto. É isso aí, tivemos a primeira rodada do time rei e vamos aqui uma breve análise do que aconteceu na parte de cima da tabela. A gente teve aqui então o Bolas de Cima ganhando fora de casa do Novo Santos, enquanto a Raposa jogou em casa e também venceu. Mas como a vitória fora de casa dá um pontinho a mais, então a gente tem agora o Bolas de Cima de Ocara como líder isolado da competição. Ele botou um ponto na frente, estava empatado em pontos com a Raposa, agora ele está um ponto à frente da Raposa. Enquanto isso, em terceiro, o Mocoré perdeu uma chance aí de encostar, já que ele também jogou fora de casa contra o Pereirão de Ocara e só ficou no empate. Ele acabou sendo surpreendido porque agora a Chapada encostou nele, porque a Chapada venceu a Encosta por 3-2 fora de casa. Então, sendo assim, agora a gente tem Bolas de Cima com 52 pontos, Raposa com 53, e agora o Mocoré e a Chapada empate com 47. Quem também encostou um pouco mais foi o Novo Horizonte, que ganhou de 5-0 do Barra Nova de Redenção. Agora está com 45 pontos e está só a 2 pontos ali da Chapada e do Mocoré. Primeiro está nessa briga do terceiro lugar, mas quem sabe pode surpreender para chegar nas lideranças. Então é isso. Vamos ver para onde vai ser os próximos jogos de Raposa e Bolas de Cima. Acho que a Raposa vai ter que marcar uns joguinhos fora aí para tentar pontuar mais e tentar conseguir brigar pela liderança aí até a última rodada e quem sabe ser campeão. Então, pessoal, a classificação do nosso campeonato virtual titular ficou do
Seguinte maneira. Primeiro lugar, Bolas de Cima de Ocara, 52 pontos. Em segundo, Raposo Baturité, 51 pontos. Em terceiro lugar, nós temos Mocoré de Ocara, 47 pontos. Em quarto, Chapada da Aracoiaba, 47 pontos. Em quinto, Novo Horizonte de Redenção, 45 pontos. Em sexto, Cruz de Barreira, 44 pontos. Em sétimo, Lagoa do Velho de Ocara, 44 pontos. Em oitavo, Atlético Capistranense, 44 pontos. Em nono, Agrovila da Aracoiaba, 43 pontos. Em décimo, Jordão de Baturité, 43 pontos. Esses são os times que estão como top 10 na nossa classificação. Seguindo a lista, em 11º, União do Capistrano, 43 pontos. 12º, Penharol de Redenção, 43 pontos. Em 13º, Novo Gama, Croatá de Redenção, 42 pontos. Em quarto, Uruá de Barreira, 42 pontos. Em 15º, Atlético Anassé de Caucaia, 41 pontos. Em 16º, Arisco da Aracoiaba, 40 pontos. 17º, São José de Redenção, 39 pontos. Em 18º, Tristões de Aracoiaba, 37 pontos. 19ª posição, Arroz de Barreira, 37 pontos. E em 20º, Rio Verde do Capistrano, 33 pontos. Esses são os 20 melhores na classificação. E ainda seguindo a classificação, nós temos Vila Nova de Redenção, Boca Júnior do Capistrano, Guarani do Quixadá, Alta Estrela Baturité, Lagoa Danta Redenção, Lagoa Comprida Ocara, Jaguarão Aracoiaba, Putiú do Capistrano, Garoto da Vila Aracoiaba, Mundego Baturité, Encosta Aracoiaba, Nacional de Aratuba, Novo Corinthians de Aratuba, e os três últimos na classificação estão nessa posição por não cumprir o regulamento, que exige 25% dos jogos fora. Nós temos Carqueja do Capistrano, 37 de Ocara e o Baixo Central de Aracoiaba. No nosso campeonato virtual titular, nós temos uma liga, que é a liga com o time do município de Aracoiaba. Então, na liga, em primeiro lugar está a Chapada, em segundo a Agrovila e em terceiro Arisco. Vem em seguida Tristões, Jaguarão, Garoto da Vila, Encosta, Novo Corinthians e o Bairro Central. Pessoal, a artilharia do campeonato virtual titular, nós temos em primeiro, com 15 gols, Doquinha, do Penharol Redenção, 14 gols, Ué Tristões de Aracoiaba, 12 gols, Marquinhos Raposa Baturité, também com 12 gols, Valdeir São José de Redenção, e com 12, o Van do Novo Horizonte de Redenção. Com 10 gols, Daniel do Cruz de Barreira. Outro com 10 gols, Newton do Lagoa do Velho Ocara. Com 9 gols, nós temos o Deto da Raposa de Baturité. 9 gols, o Lucas Tristões da Aracoiaba. E o Rafael do Arroz Barreira. Nessa lista de artilheiro, que não consta aqui, devido ao seu time estar irregular, conforme foi explicado, nós temos o Jonas do SCC Carqueja, do Capistrano. No momento que a Carqueja voltar à posição normal na classificação, na hora que ela cumprir seus jogos fora, o Jonas entrará nessa artilharia. E na escolha do melhor goleiro, que é referente à melhor defesa dos times, nós temos em primeiro lugar, nós temos Lagoa do Velho de Ocara, União do Capistrano, Garoto da Vila de Aracoiaba,
Mocoré de Ocara e Agrovila de Aracoiaba. Pessoal, conforme o desempenho dos times durante o mês, nós temos uma premiação que nós damos para o time, desde aquele time que quando fez a sua inscrição, ele optou pelo plano prêmios. São premiações que o time rei dá àqueles times que se destacam. Então, vários times venceram nessa rodada 11, mas aí a classificação dos melhores do mês ficou do seguinte modo. Novo Horizonte de Redenção, que ganhou fora e foi goleada. Em seguida, nós temos o Atlético na sede Calcaia, Chapada da Aracoiaba, Lagoa do Velho de Ocara, Bairro Central da Aracoiaba, Agrovila Aracoiaba, Uruá de Barreira, São José de Redenção e o Guarani do Quixadá. Esses são os 10 melhores nessa rodada 11. Então, pessoal, fazendo um comparativo da rodada 10 com a rodada 11, nós tivemos os seguintes times que alcançaram um patamar mais alto, subiram na classificação. Então foram Bola de Cima de Ocara, que era segundo, passou para primeiro. Tivemos também Chapada da Aracoiaba, a Chapada era o sexto, passou para o quarto. Novo Horizonte de Redenção, era o nono, agora está em quinto. Cruz de Barreira, era o oitavo, agora está em sexto. Lagoa do Velho de Ocara, era o 10º, agora está em sétimo. E também subiram mais na classificação Agrovila de Aracoiaba, Jordão de Baturité. Então Agrovila e o Jordão estão entre o top 10. Aí tivemos União de Redenção, também subiu. Novo Gama Croatá de Redenção, Uruá de Barreira, Atlético na sede Calcaia, São José de Redenção, Arroz da Barreira, Guarani do Quixadá e o Jaguarão de Aracoiaba. E pessoal, já falando na rodada 12, alguns jogos já estão marcados. O que foi postado no nosso grupo oficial foram os seguintes. Nós teremos Lagoa do Velho de Ocara versus Cione Chorozinho, Jaguarão Aracoiaba versus Arisco da Aracoiaba, São João de Aracoiaba versus Otarisco da Aracoiaba, sendo que esse Arisco é o que está conosco no nosso projeto. Mutirão de Aracoiaba versus Agrovila Aracoiaba, Lagoa Bonita de Ocara versus Mocoré Ocara, Juventude de Redenção versus Penharol Redenção, Currais de Redenção versus Chapada Aracoiaba, Cajazeira do Capistrano versus Putiú do Capistrano, Flores de Baturité versus Alta Estrela de Baturité, Arroz de Barreira versus Mearim dos Costa de Barreira. Outro jogo é Lagoa Comprida versus Curralinho. Outro jogo é Lagoa Comprida de Ocara versus Curralinho de Ocara. Novo Gama Croatá de Redenção versus São Francisco de Acarape. Jaguarão de Aracoiaba versus Arisco Grande de Aracoiaba. Sabugo de Aracoiaba versus Novo Corinthians de Aracoiaba. São José de Redenção versus Lagoa do Meio de Barreira. São José de Acarape versus Novo Horizonte de Redenção. Nacional de Aratuba versus São Francisco de Baturité. E assim a gente encerra esse episódio. Estaremos de volta no episódio 14, que será postado na sexta-feira, 20 horas. Tchau, pessoal.